Pessoal, a segunda lista de números complexos já está aqui. A gente está de novo com o nosso novo modelo. A gente está tentando escrever aqui, facilitar para vocês a escrita e o entendimento das questões. São 15 exercícios. Esses aqui são um pouquinho mais rápidos do que nos outros, que tinham muito mais exercício, tá? A resolução está toda aqui na página, tá? No vídeo. E se vocês precisarem da lista, a lista também está aqui na descrição. Vocês podem baixar e resolver o exercício. Beleza? Vamos lá, então. Para esse primeiro exercício, a gente tem que fazer uma questão de interpretar o que é uma potência de I. O que a gente tem que lembrar que as potências de I se repetem a cada 4 elementos. Então, se a gente souber potências de I elevado a 0, I elevado a 1, a 2 e a 3, eu conheço de todo mundo. O que eu preciso saber é simplesmente o resto na divisão por 4, que vai ser conforme o que a gente tinha. Então, eu vou colocar aqui em cima já, vou colocar I elevado a 0 como sendo 1, I elevado a 1 como sendo I elevado ao quadrado é menos 1 e I elevado ao cubo é menos I. Então, a gente vai precisar dessa informação aqui de cima para resolver todo o resto. Então, para o primeiro caso, o que eu tenho? Eu tenho I elevado a 9. Só que se eu dividir o 9 por 4, eu vou ter quociente 2 e resto 1. Então, se vocês fizerem a conta, vai dar exatamente I elevado a 1, que é I. Agora, na B, da I elevado ao 14, o que eu faço? Eu preciso primeiro fazer a divisão de 14 por 4, certo? Isso aqui vai dar 3, com 12, dá resto 2. Então, nesse caso, I elevado a 14 tem resto 2, I ao quadrado é menos 1. Na C, a mesma coisa, I elevado a 60. Faço a divisão de 60 por 4, aí 6 por 4 dá 1, 4, tem 20, 20 dividido por 4 dá 5, 20 e tem resto 0. Então, nesse caso, I elevado a 60 é igual a I elevado a 0, que é 1. E a D, que é I elevado a 1305, eu tenho que fazer essa divisão de 1305 por 4. Aí 13 por 4 dá 3, dá 12, baixa o 0. 10 por 4 dá 2, dá 8, sobra resto 2. E aí desce o 5 que dá 24, dá 24 e aí dá 6 vezes 24 e dá resto 1. Então, nesse caso, I elevado a 1305 é igual a I elevado a 1, que é o próprio I. No caso de menos I elevado a 16, o que eu tenho que lembrar? Que esse menos está com a potência. Então, o que eu precisaria fazer? E. Menos I elevado a 6, a potência é par, então vai dar positivo. Então, nesse caso, menos I elevado a 16 vai ser a mesma coisa que I elevado a 16. Só que se eu dividir 16 por 4, dá resto 0, ou seja, uma divisão exata. Então, é a mesma coisa que I elevado a 0, que é 1. Na F, a gente tem 3 contas para se fazer. Então, primeiro eu vou colocar aqui cada um dos valores, o I na 25. Aí eu vejo o seguinte, o 25 eu divido por 4, vai dar... O mais próximo múltiplo de 4 é o 24, vai dar resto 1. Então, se vocês fizerem a divisão de 25 por 4, vai dar resto 1. Então, fica I elevado a 1, que é I. Já o I na 18, eu divido por 4. Lembre que o múltiplo de 4 mais próximo do 18 é o 16. E nesse caso, eu tenho o resto 2. Então, fica I ao quadrado, que é menos 1. E aí, eu tenho também o I elevado a 22. Se eu dividir por 4, o múltiplo de 4 mais próximo é o 20. E vai sobrar 2 de novo. Então, dá menos 1. Então, o que eu tenho? I elevado a 25 é I. I elevado a 18 é menos 1. Sobre I elevado a 22, que é menos 1. E nesse caso aqui, eu estou dividindo por um número, é a mesma coisa, a regra de sinal. Então, eu troco o sinal de cima, dividindo pelo de baixo, que é negativo, ou seja, trocou todo o sinal. E agora, na G, o que eu preciso saber? Quanto que é o I elevado a 5? Então, eu vou ter 16 vezes.
i elevado a 5, se eu dividir por 5, o 5 por 4 vai dar resto 1, certo? Então, é 16i, mais o 5i elevado a 10. 10 dividido por 4, o múltiplo de 4 mais próximo do 10 é o 8, e eu tenho o resto 2. E agora eu tenho um menos, tomem cuidado aqui. Esse menos não está com a potência, então só tem que fazer a distribuição na potência. Ó, o 3 da potência vai com o 13 e com o i. Então, 3 ao cubo, já coloco aqui e ficou i ao cubo. Agora, 16i mantém. I ao quadrado é menos 1, vezes o 5 dá menos 5. Menos 3 ao cubo é 27, e i ao cubo é exatamente menos i. E aí, então, o que eu posso fazer? Ficou 16i mais 27i menos 5, e isso aqui ficou igual a 16 mais 27, vai dar 43i menos 5. Essa questão 2 aqui, ela parece ser ela parece assustar um pouquinho, porque eu tenho uma divisão de números complexos, e além disso eu tenho que elevar a 93. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar transformar, porque como o número é muito grande, ele não vai querer que vocês coloquem 93 vezes essa multiplicação. Então o que eles vão querer que vocês façam? Primeiro, identificar, transformar essa divisão, que é o que a gente vai fazer primeiro, que seria o i mais 1, ou seja, vou colocar 1 mais i sobre 1 menos i. Lembra da outra lista, o que vocês têm que fazer quando tem divisão é multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. O que é o conjugado? É trocar o sinal da parte imaginária e fazer a distributiva. Se eu fizer embaixo, aí eu vou ter 1 vezes 1 que dá 1, 1 vezes i que dá i, menos i vezes 1, menos i, e fica menos i ao quadrado. Já em cima, o que eu tenho? 1 mais 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes i é i vezes 1, que é i também, e i vezes i é i quadrado. Então, aqui já simplificou. O que eu tenho em cima, então? Lembra que esse menos i, o i quadrado vai ficar menos 1, que vai acabar cancelando com 1 da frente. Então, ficou com 2i em cima, e aqui menos i quadrado é 1, certo? Tem um menos 1, o menos aqui da frente do i quadrado vai fazer o quê? Com esse i quadrado vai ser menos 1, vai acabar trocando sinal, e juntando com 1 da frente fica 2. Então, só ficou o i. Então, nesse caso, toda aquela minha potência, parecia uma coisa muito grande, uma coisa gigantesca, 93, tudo que está dentro do parênteses eu posso simplesmente trocar por i. Aí ficou na 93. Perdão, aqui eu escrevi errado. Aqui é 93. Aí ficou i elevado a 93. O que a gente precisa saber? Que potência de i que é essa? Então, você já pode eliminar a b, porque não aparece nenhuma dessas opções nas potências de i. Então, o que eu faço? Divido 90... Opa! Aqui que eu estou com 96 na cabeça. 93, certo? Eu vou dividir por 4. 9 por 4 dá 2. Tem resto 1. Desce o 13. 13 por 4 dá 3. 3 vezes 4 dá 12. E tem resto 1. Então, i na 93 é a mesma coisa que i elevado a 1, que é i. Então, nesse caso, a alternativa correta é exatamente a alternativa D. Agora, a questão 3, estão vendo que está envolvendo o número e o conjugado dele, que é o z bar. Bom, a gente não tem como isolar o z, certo? Então, primeiro ele está querendo saber o módulo do número complexo z. A primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir que número é esse para depois fazer o módulo. Então, como a gente não sabe quem que é o z, a gente vai acabar escrevendo o z, já vou trocar a cor, o z como sendo um a mais bi, que daí fica mais fácil a resolução aqui, eu não tenho como isolar ele agora. Aí, como é que se tornou essa equação aqui? Eu fiquei com a mais bi, mais 2 vezes, quem que é o conjugado do z barra? É trocar o sinal da parte imaginária. Isso aqui vai ser igual a 6 menos 3i. Faço a distributiva aqui, aí eu fico com a mais bi, mais 2a, menos 2bi, igual a 6 menos 3i.
Aí junto, o que eu posso fazer aqui? Eu junto as partes reais aqui, que elas são 2A e A, então eu fico com 3A. Juntando as partes imaginárias, eu fico com menos BI. E isso aqui tem que ser igual a 6 menos 3i. O que a gente precisa? Que números complexos tenham a mesma, para eles serem iguais, que eles têm que ter a mesma parte real e a mesma parte imaginária. Então, nesse caso, eu tenho que o 3a igual a 6, o a igual a 2. E no outro, eu preciso que menos b seja igual a menos 3. E nesse caso, b igual a 3. Então, quem que é meu número? Meu número é z igual a 2 mais 3i. O que é fazer o módulo desse número? Eu tenho que calcular a distância desse ponto até a origem do sistema, que seria então 2 ao quadrado mais o 3 ao quadrado. E nesse caso eu fiquei com raiz de 4 mais 9, que é exatamente raiz de 13. Bom, nesse caso aqui a gente tem raiz de 13, só que tem um erro de digitação aqui, na verdade não é raiz de 3, é raiz de 13. Então, só para arrumar essa parte aqui, e a gente ficou então com a alternativa D. A questão 4 parece uma questão maluca, porque eu tenho uma soma de 579 termos, e eu não vou fazer isso, certo? A gente não vai somar todos eles e para ver quanto que dá. A ideia é sempre tentar verificar que tem alguma estratégia fácil de resolver a questão. O que foi isso? Eu já escrevi vários desses termos aqui no meio e o que eu tenho? Por exemplo, nesse primeiro caso, o que eu vou fazer? Vou fazer a transformação. A gente tem que lembrar que 1 é o i elevado a zero, certo? O i continua como sendo isso, o i quadrado é menos 1 e o i ao cubo é menos i. I elevado a quarta é a mesma coisa que i elevado a zero, que dá 1 e assim por diante. Só que se eu observar, como eles vão se repetindo a cada 4 termos, esse aqui eu cancelei com esse aqui eu cancelei com esse. Então, a cada 4 deles, eu vou ter o valor como sendo 0. Então, eu já vou apagar aqui esse 4 e já vou colocar como sendo 0. Tá? Então, o que eu preciso saber? Quantos termos, quantos grupinhos de 4 eu consigo formar, certo? E aí, o que sobra eu vou ter que somar. Só que nesse caso é o seguinte, estão vendo que a gente parou aqui com o i elevado a 3. Então, o próximo que vai zerar, no caso, seria o i elevado a 7 e assim por diante. Então, eu tenho que descobrir qual que é o último número que deixa resto 3 quando eu divido por 4. Se eu pegar o 578 e fazer essa conta, 578 dividido por 4, eu vou ter 1, 4, aí ficou 17, tem resto 4, 16, sobra 1, 18, que dá 4 também, 16 e dá resto 2. Então quer dizer que o 578 é equivalente ao i ao quadrado. É a mesma coisa. O i elevado a 577 é a mesma coisa que i elevado a 1. O anterior a ele vai ser equivalente ao i elevado a 0. E o 575 vai ser equivalente ao i elevado a 3. Então, até aqui nesse valor, isso aqui ficaram os grupinhos que estão zerando. Então, daqui para cá, isso aqui tudo vai ser 0. Aí, o que eu preciso agora? O que sobrou em toda essa soma? Sobrou exatamente o i elevado a 0, sobrou também o i elevado a 1 e mais o i elevado ao quadrado, os 3 últimos termos. Nesse caso, o i elevado a 0 é 1, i elevado a 1 é i, e i ao quadrado é menos 1. Então, eu posso cancelar os dois e sobrou i. E nesse caso, a alternativa correta? Então, sobrou a alternativa D. Aqui na questão 5, eu preciso representar no plano cartesiano os seguintes números complexos. O que a gente precisa lembrar? Que o eixo x, ele é considerado como o eixo real, então aqui a gente vai marcar a parte real desse número, e então eu já vou colocar aqui, real, e aqui no y como sendo o y imaginário. Então, por exemplo, o z1 como sendo 2 menos 3i, a parte real dele é 2, então vai estar aqui, e a parte imaginária é o menos 3 aqui embaixo. Então, simplesmente o que eu tenho que fazer é a marcação desses pontos, e esse aqui que eu estou marcando agora vai ser exatamente o ponto Z1. Vou fazer isso com todos os outros. O Z2, ele é um ponto que não tem parte real, ou seja, ele é imaginário puro.
Nesse caso, por ser imaginário puro, a parte real dele é zero, então eu não ando nada no eixo x, apenas no eixo y e paro aqui no menos 2, e o ponto ficou aqui como sendo Z2. No caso do Z3, eu tenho como sendo 4 a parte real, ele não tem parte imaginária, então não dou na vertical, e ele acabou parando aqui no 4, e esse aqui então ficou o Z3. O Z4, como sendo zero, o que eu tenho? Ele não dou nada nem no x nem no y, parte real, ele é um número real nulo, e ele se manteve aqui na origem, que é o Z4. E agora o Z5, eu tenho parte real 3 e parte imaginária também 3. Então, nesse caso aqui, eu tenho exatamente o número aqui em cima. Então, é só... Então, eu tenho aqui exatamente o Z5. Então, foi um exercício bem simples. Aqui é só para marcação, entender como é que funciona marcar pontos no plano complexo. No exercício 6, o que eu tenho? Eu tenho um triângulo, tá? No plano complexo, que foi dado pela figura abaixo. Está dizendo que o Z1 é 2, então esse aqui seria o Z1. Eita, queda. Agora o Z2 vai ser o 5, que ele chamou, então esse aqui é o Z2. E o Z3 é o 6 mais 2i. Então, aqui ficou o Z3, o Z2 e o Z1. Então, nesse caso aqui, o que ele está dizendo? A área do triângulo de vértice W1 como sendo IZ1, tá? Então, nesse caso aqui, ele está dando um outro triângulo com outros valores. Então, eu vou marcar aqui que é o W1. É I vezes o Z1. Quem que é o Z1? IZ1, que é a mesma coisa que I vezes 2, que é 2I. O W2 vai ser I vezes o Z2. O meu Z2 ali, por definição, é o 5. Então, vai ser 5I. E o W3 vai ser 2I vezes o Z3. Então, eu tenho 2I. Quem que é meu Z3? É 6 mais 2I. Aí eu fico com 12I. E aí, distribuindo, eu fico com mais 2i quadrado. E eu lembro que i quadrado... Opa, 2 não, perdão, é 4. Então, eu já vou apagar isso aqui. E aí, eu fico com 4i ao quadrado. Lembro que i ao quadrado é menos 1. Então, eu fico com menos 4 mais 12i. Tá. Agora, como eu tenho esses 3 pontos aqui, eu preciso calcular a área do triângulo com esses novos vértices. Então, a primeira coisa, vamos tentar marcar mais ou menos esse desenho para ver onde é que ficam esses pontos. Então, o primeiro ponto, que é o W1, ele é 2i. Então, eu fico exatamente com o W1 aqui no eixo imaginário. Tá? O meu W2 é 5i, então também está no meu eixo imaginário. Então, ele está mais ou menos por aqui, o W2. E o W3, ele tem parte real como sendo menos 4. Então, ele está aqui. Menos 4. E agora, a parte imaginária é 12. Então, está lá para cima. Certo? Então, vamos fingir que aqui está o 12, tá? Só para a gente ter uma ideia de como funciona. Mas isso não vai influenciar em nada. Então, nesse caso aqui, está meu outro ponto, que é o W3. Então, esse meu triângulo aqui é um triângulo com esses vértices. E, nesse caso, esse é o triângulo que eu estou querendo calcular a área. Só que, se vocês virarem um pouco o lado, eu tenho uma base, tá? Apesar de não estar aqui, isso aqui pode ser considerado como base. E isso aqui como sendo a altura desse meu triângulo. Então, o que eu preciso lembrar? Que a área do triângulo é a base vezes a altura sobre 2. A base eu tenho tamanho 3, porque ele vai do 2 até o 5. A minha altura é exatamente do 0 até o 4. Então, ele tem altura 4. E aí, dividido por 2, posso simplificar. O 4 pelo 2, 2 vezes 3, 6. Isso aqui, então, é a alternativa B como resposta. Para calcular agora os módulos desses números complexos, o que a gente precisa só lembrar, que eu vou colocar aqui, que o módulo de Z
é exatamente a raiz de a quadrado mais b quadrado, ou seja, é a distância do ponto até a origem. Então, aqui é simplesmente aplicar a fórmula, vamos fazer no a. O caso aqui do módulo de z vai ser a raiz de 1 ao quadrado mais 1, que é a parte imaginária, ao quadrado. Aí ficou raiz de 2, que eu não tenho como fatorar, e acabou por aqui. Na b, também é a mesma coisa, módulo de z eu tenho como sendo raiz de menos 3 ao quadrado mais o menos 2 ao quadrado. Aqui vocês têm que tomar cuidado com essa questão do sinal, então menos 3 ao quadrado vai dar 9, então isso que vocês têm que cuidar, dá 9, e menos 2 ao quadrado dá 4, e ficou raiz de 13. Na c, eu tenho módulo de z como sendo raiz, e aí quanto é que é a raiz de 3 ao quadrado, mais, aí tem a menos raiz de 2 ao quadrado. O que é a raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar exatamente o 3, então eu fiquei com 3. E aí negativo, nesse caso, vai ficar positivo porque tem quadrado, e raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então eu fiquei com raiz de 5. Na d, de novo, eu tenho raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ficou raiz de 9 mais 16, que é a raiz de 25 e é 5. Então, quando a gente não consegue fazer a raiz, a gente tenta fatorar, e no caso dos de cima eram todos primos e não tem como fazer fatoração. Na e, a minha parte real é 2, então eu fico com 2 ao quadrado, mais a parte imaginária que é 0. Aí eu fiquei com raiz de 4, que é 2. E na f, agora a parte real é 0, então fica 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, ficou raiz de 9, que é 13. Então, lembre o seguinte, sempre cuidar aqui na questão do sinal para não errar, porque pode dar confusão nesse negativo e acabar colocando menos e a conta está toda errada. Questão 8. Eu quero calcular o módulo desse número, que é z igual a 1 sobre i elevado a 36. Tá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, o que é i elevado a 36. E depois, conforme esse resultado, a gente vai ter que fazer o processo da divisão multiplicando pelo conjugado. Mas primeira coisa, vamos calcular quem que é o i elevado a 36 para simplificar nossas contas. O que a gente faz quando tem potência de i? Divide por 4. Se eu dividir 36 por 4, vai dar 9 e vai dar resto 0. Então, i elevado a 36 é a mesma coisa que i elevado a 0, que é 1. Então, quem que é meu z? Ficou 1 sobre 1, que é exatamente 1. Mais fácil impossível. Então, é um número real, 1, certo? E eu quero saber se é um módulo. Qual que é a distância do 1 até o 0? É automaticamente 1. Se vocês quiserem fazer a conta, é só aplicar a fórmula, ficaria a parte real, que é 1 ao quadrado, mais a parte imaginária, que é 0. Aí ficou raiz de 1, que é 1. Pronto, então, automaticamente a alternativa D é a correta. Bom, a questão 9, ela pede que nós analisemos a alternativa falsa nessas 5 aqui que aparecem. Tem uma delas aqui que a gente já vai poder cancelar, no caso, que é a alternativa E. Que a alternativa E está correta, porque a gente sabe que isso aqui é exatamente a fórmula de módulo. Então, está ok. Então, essa é correta, a gente não vai assinalar. O que eu tenho que pegar e ver as outras, quais delas que estão certas ou não. Nesse caso, o Z é igual a um A mais BI. Então, vamos ver o que dá A. A, o que eu tenho? Quem que é o Z? O Z é o A mais BI. E eu vou somar com o seu conjugado. Quem que é o conjugado dele? A menos BI. Aí eu posso simplificar as partes imaginárias e eu fico com 2A. Vocês estão vendo que não tem I aqui nessa parte. Então, se não tem I, esse aqui é um número real. Se é um número real, a afirmativa está correta. Então, ok. Não é essa aqui que a gente vai assinalar. Na B, a pessoa pode pensar assim, ó, eu estou multiplicando o número pelo conjugado. E é isso que a gente sempre faz quando a gente está trabalhando com a divisão. Por que a gente faz isso? Para não ter parte imaginária embaixo. Então, tem que dar um número real. Mas vamos fazer essa conta aqui só para confirmar. Seria o número A mais BI vezes o conjugado, que é A menos BI. Nesse caso, se eu fizer distributivo, eu fico com A quadrado menos ABI
Agora, mais ABI e menos BI ao quadrado, IB ao quadrado. Então, as partes imaginárias se cancelam, sobrei o A quadrado. Esse quadrado é menos 1, então vai ficar B quadrado. Que isso aqui é real, então tá ok também. Sobrou a C e a D. Vamos ver aqui no caso a C. Z menos o Z barra é um número real. Não é um número real. Tá? Vamos verificar isso aqui, olha só. Se eu pegar o Z menos Z barra, ó, o B já é diferente de zero, então ele não é um número real. Quem que seria o Z? A mais BI. Menos, coloque um parênteses, o conjugado. A menos BI. Tá? Distribui o sinal, eu fico com A mais BI, menos A mais BI. Então, a parte real aqui cancelou, deu zero, e eu fiquei com 2BI, que é um número que não é real, certo? Porque o B não é zero, então ele não existe existe a parte imaginária, então ele não é um número real. Então, nesse caso, também está ok. Tá? A única que está errada, então, nesse caso, tem que ser a D. Opa. Então, só vamos verificar o que está de errado aqui na questão D. Na questão D, eu tenho que Z mais E, certo? E o conjugado seria o A mais BI mais o A mais BI. E depois de fazer isso, eu tenho que fazer o conjugado. Ou seja, primeiro eu somo. O que eu tenho com isso? Se eu juntar parte real com parte real, fica 2A. E parte imaginária com parte imaginária, 2BI. O que eu vou fazer agora no conjugado? É trocar o sinal. Então, fica 2A menos 2BI. E está dizendo que é um número real. Não é real, porque essa parte aqui não é zero. O B é um número diferente de zero. Então, essa aqui é a única que está errada. Nesse caso, então, a alternativa que a gente marca é a alternativa D. Bom, aqui na 10, a gente tem que analisar em função desses três números complexos aqui. Eu tenho Z1, Z2 e Z3 e tem que verificar qual das alternativas que é a correta. Então, está dizendo que Z1 e Z2 têm o mesmo conjugado. Então, o que a gente tem que calcular? Vamos conjugar o Z1. Tá? Vamos conjugar o Z1. Eu troco a parte 7 menos raiz de 2i. E Z2 vai ser 1 menos 2 raiz de 2i, que não são os mesmos. Então, isso aqui já está como sendo falsa. A parte real de Z1, então, nesse caso, seria a parte real de Z1, a gente tem como sendo raiz de 7. Ela é menor do que a parte real do Z2. A parte real do Z2 é 1. Então, raiz de 7 é maior do que 1, porque esse número aqui ele é maior do que a raiz de 4, por exemplo, que já é 2. Então, isso aqui é falso. Raiz de 1 é menor do que a parte real do Z2. Então, é o contrário. Se eu somar o Z1 e o Z3, vai me dar um número real. O que eu tenho que verificar aqui? Se eu somar Z1 mais Z3, eu tenho que somar as partes reais, que vai ficar 1 mais raiz de 7. Vou colocar em evidência, não consigo somar isso. E... Opa, perdão, não é esse. Eu estou somando o Z2 aqui. Então, de novo. Eu estou somando... Agora, eu estou fazendo o Z1 mais o Z3. O Z3 não tem parte real, então só ficou raiz de 7. Agora, o Z3 com o Z2 na parte imaginária, eu fico com... Já vou colocar em evidência um raiz de 2 mais 3i. Bom, isso aqui é diferente de zero, então ele não é um número real. Então, está falso também. Sobraram essas duas aqui. A parte imaginária do Z3 é 0. Na verdade, a parte imaginária do Z3 é 3. Então, a única que tem que estar certa, nesse caso, é a alternativa E. Então, vamos calcular isso aqui. Tem que calcular o módulo de Z1, que vai ser o raiz de 7 ao quadrado, mais o raiz de 2 ao quadrado. E aí, eu fico com raiz de 7 ao quadrado, fica 7, mais 2.
que é raiz de 9, que é 3. Tá? Agora eu vou fazer a do Z2. É a raiz de 1 ao quadrado mais... Lembre que aqui eu tenho 2 raiz de 2 ao quadrado. Eu preciso fazer esse quadrado com os dois termos. E aí ficou raiz de 1 mais 2 vezes 2 dá 4. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então ficou 4 vezes 2. Se eu somar isso aqui vai dar 9, que dá 3. E o módulo do Z3 é a parte real, que é 0, mais a parte imaginária, que é 3. Ficou raiz de 9, que é 3. Então, os três valores são iguais e essa aqui é a única alternativa que está certa das 5. Aqui na questão 11 eu tenho 1 mais i elevado a 15. Até fazer 15 vezes essa multiplicação aqui, colocar 1 mais i, 1 mais i, 1 mais i 15 vezes, não é uma coisa tão absurda de se fazer, mas levando em conta que é um vestibular, é uma coisa que tem que levar em conta o tempo. Então, o que a gente tem que tentar? Bolar uma estratégia mais rápida, porque tem um jeito mais fácil de resolver. O que a gente faz? Primeiro, tenta, ao invés de fazer elevar o 15, começa fazendo 1 mais i vezes 1 mais i, como se fosse um quadrado. Que a partir disso pode dar algum padrão e depois a gente pode conseguir resolver eles mais simples. Aí, se eu fizer distributivo, eu fico com 1 mais i, mais i, mais i quadrado. I quadrado é menos 1, então acaba cancelando com 1 daqui e fiquei com 2i. Então se tornou muito mais simples. Então o que eu precisaria me dar conta agora é que 1 mais i elevado a 15, certo? 1 mais i elevado a 15 eu posso ver, a cada 2 vai me dar 2i. Então eu posso pensar assim, como se fosse 1 mais i elevado a 14, que é o número par, já que eu estou indo de 2 em 2, vezes 1 mais i para completar o 15. No 14 vezes que eu tenho aqui, eu tenho 7 vezes aparecendo esse 2i. Então eu posso escrever assim, para facilitar a minha conta. Eu elevo ao quadrado e aqui eu coloco o elevado a 7. Lembra das propriedades de potência? Potência de potência eu multiplico. Então por isso que virou aquele 14. 1 mais i. Só que 1 mais i ao quadrado a gente já fez a conta. Deu 2i. E eu elevo a 7. E 1 mais i aqui do lado. Tem que usar a propriedade de potência de novo, que 2 elevado a 7 também tem que ser, vai ter que ser 2 elevado a 7 vezes i elevado a 7, 1 mais i. I elevado a 7, se eu dividir o 4 por 7, ou 7 por 4, perdão, vai dar resto 3. Então é a mesma coisa que 2 elevado a 7 é 128, e 1 elevado a 7 é a mesma coisa que i elevado a 3, 1 mais i. Só que i elevado a 3 é menos i. Então ficou, tem que lembrar os 4 primeiros valores. 1 mais i. Aí eu posso então escrever menos 128i vezes 1 mais i. E agora fazer a distributiva. Aí eu fico com menos 128i com menos 128i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então vai ficar esse 128, certo? Menos 128i. Em função das respostas, o que eu tenho? Eu tenho 128 em evidência. Então, 128 vai ficar 1 desse lado, vai sobrar 1i aqui. E a alternativa correta, então, sobrou a alternativa B. Bom, eu estou dizendo que o número complexo z igual a mais bi, então ele já está na forma algébrica. Ele verifica a igualdade tal, que foi dada aí, e z barra ele chama de conjugado de z. Então, o número z, primeiro, ele está querendo que a gente calcule o módulo e depois faça o módulo dele ao quadrado. Primeira coisa, eu preciso descobrir quem que é esse módulo, quem que é esse número para eu poder calcular o módulo. Então, a gente vai ter que usar a estratégia da equação, escrevendo quem que é o z. O z é um a mais bi, então escreve 3 vezes a mais bi. Mais 2 vezes, quem que é o módulo, o conjugado de z? O conjugado é a menos bi. Isso aqui tem que ser igual a 25 menos 2i. Por que eu faço isso? Para arranjar uma estratégia de descobrir quem que são os valores a e b que satisfazem a condição. Então, o que eu tenho aqui? Eu fiquei com 3a mais 3bi mais 2a menos 2bi. Isso aqui vai dar 25 menos 2i.
Se eu juntar parte real e parte real, eu fico com 5A, 3B menos 2B, eu fiquei com BI, igual a 25 menos 2I. Nesse caso aqui, eu tenho dois números complexos iguais, eu preciso que a parte real desse seja igual à parte real desse e a parte imaginária desse igual a desse. Então, o que eu preciso? Que 5A seja igual a 25 e o A tem que ser, então, 5. No outro caso, o que eu preciso? Que o B tenha que ser igual a menos 2. Pronto, resolvemos. Então, quem que é esse meu número? O meu número é A mais BI, que é a mesma coisa que 5 menos 2i. Então, como eu quero calcular o módulo de z ao quadrado, então, quem que é o módulo de z? É raiz de 5 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. E ainda eleva ao quadrado. O que eu posso fazer? Esse quadrado com essa raiz, como todo mundo é positivo, acaba cancelando. E aí acabou ficando o quê? 25 mais 4, que é igual a 29. Pronto, resolvemos a alternativa A. A questão da URG está dando aqui um quadrado e cada vértice desse quadrado azul que está pintado ali, ele está representando quatro números complexos. Tá? Então, a gente pode afirmar o que acontece quando a soma desses quatro números aqui. Então, a gente pode pensar que isso aqui está em escala, é tudo certo. Eu posso pensar que esse primeiro ponto aqui, certo? Esse primeiro ponto, a parte real dele, ele tem 4 quadradinhos na parte horizontal, então ele vai ser um 4, e 2 na parte vertical, só que para baixo, 4 menos 2i. O ponto daqui de cima, que eu não sei qual que é PQRS, são 4 pontos, ele tem a mesma parte real do de baixo, então ele é 4, só que agora é 2 na vertical e para cima, então ficou com 2 mais i, parte imaginária 2i. Este aqui, eu fico com parte real é menos 4 e a parte imaginária é menos 2i. E nessa aqui, o que eu tenho? Parte real como sendo menos 4 e parte imaginária como sendo 2i. Agora, se eu somar tudo isso aqui, 4 mais 2i, mais 4 menos 2i, menos 4 mais 2i e menos 4 menos 2i, cancela, 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 cancela. Todo mundo cancela aqui no meio. Sobrei como soma? 0. Alternativa D. Pronto. Rapidinho exercício, bem fácil. Bom, a questão da UFSC é 14. Eu tenho Z como sendo isso aqui. A parte real dele é menos 1 e a parte imaginária é raiz de 3. Eu quero ver quais as afirmações são corretas e eu vou ter que fazer a soma das corretas. Então, o conjugado de Z é Z barra como sendo menos 1, menos I, raiz de 3. Foi o que aconteceu, apenas trocou o sinal aqui que está aparecendo, esse sinalzinho, peraí, eu vou refazer. Tá? Esse sinal aqui foi o que indicou a troca. Tá? Então, isso aqui está ok. Fechou? Então, está correta. O quadrado de Z é Z ao quadrado e vai dar isso aqui. Então, o que é Z ao quadrado? Vou analisar a afirmativa 2. Z ao quadrado é a mesma coisa que fazer menos 1 mais... Vou colocar o raiz de 3 na frente do I. Menos 1 mais raiz de 3i. Então, é fazer essa conta de multiplicação. E aí, eu fiquei com 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Agora, menos raiz de 3i. Menos raiz de 3i, e aí vai ficar mais raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar 3, i ao quadrado. Então, eu fiquei com 1, i ao quadrado é menos 1, então eu já vou colocar direto. E aí, no momento que eu faço essa junção, vai ficar menos 3 com mais 1, vai ficar menos 2. Pronto, eu não precisaria nem fazer, porque a parte real, se eu distribuir aquele 2 ali em cima, vai dar 2 positivo, que não é o que acontece. Então, nesse caso, já está errada, mas só terminando a conta, eu fico com menos 2, menos raiz de 3, 2 raiz de 3i, e eu posso colocar o 2 em evidência, o menos 2 na frente, e eu fico com 1 mais raiz de 3i. Então, a alternativa está falsa. Agora, o oposto de Z é trocar o sinal todo de Z.
certo? Menos e. Trocou o sinal da parte real, que era menos 1, virou 1, e trocou o sinal da parte imaginária, que era mais raiz de 3, foi para menos raiz de 3. Então tá ok. Agora, o produto de z pelo seu conjugado. Então, eu tenho que fazer o que? Ali na afirmativa 4. Z vezes o conjugado. Vai ser menos 1 mais raiz de 3i. E o conjugado dele é menos 1 menos raiz de 3i. Então, se eu fizer essa conta aqui, eu vou ficar com 1 menos raiz de 3i. Mais raiz de 3, perdão. Menos raiz de 3i. E vai ficar menos raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá raiz de 9, que é 3, i ao quadrado. Então, a parte imaginária foi, i ao quadrado é menos 1, então eu elevo ao quadrado menos 1, vai ficar 3, 1 mais 3 virou 4. Então, ok. Agora eu só tenho que calcular a norma do z. Se lembrar, a gente pode pensar que a norma de z é a raiz da multiplicação pelo conjugado. Então, nesse caso, o conjugado e a multiplicação dos dois deu 4, então a norma seria 2. Mas vamos fazer aqui no caso, rapidinho, vou fazer a 16. Quem que seria o módulo de z? Vai ser a raiz de menos 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado fica 1, e raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, ficou raiz de 4 e deu 2. Então, essa aqui está falsa. Então, se eu quiser fazer a soma das alternativas corretas, as únicas que são aquelas que valem 1, 4 e 8. Nesse caso, se eu somar 1, 4 e 8, a soma tem que dar 13. Aqui na questão da URG está dizendo que a razão entre o módulo de um número complexo, não nulo, e o módulo de seu conjugado é. Tem duas formas de pensar isso. Primeiro, quem que poderia ser meu z? Tá? O meu z vai ser a mais bi. Então, o conjugado dele vai ser a menos bi. Quem que vai ser o módulo do z? É só colocar pela fórmula, é a ao quadrado mais b quadrado. E o módulo do conjugado vai ser raiz de a quadrado mais o menos b ao quadrado. Só que esse menos aqui não vai fazer diferença nenhuma, porque é um quadrado, então vai ficar positivo. E vai ficar com a quadrado mais b quadrado, que ficou igual. Então, se eu fizer a divisão do módulo do número complexo pelo seu conjugado, vai ter que dar 1, porque é exatamente o mesmo tamanho, ou seja, não mudou o tamanho do número complexo, o comprimento dele, a distância até ao eixo. Ou eu posso pensar o seguinte, o que faz o meu conjugado? O meu conjugado, aqui se está meu ponto, aqui for A e aqui for B, o conjugado dele vai manter o A, que é a parte real, e vai só trocar o sinal da parte imaginária. O que é o módulo? É o comprimento, certo? A distância desse ponto até a origem e a distância desse ponto até a origem. Então, a distância não mudou. Então, no momento que eu faço a divisão um pelo outro, são dois números iguais, então continua igual. Nesse caso, então, a divisão de um pelo outro, o que eu tenho? Alternativa D como sendo 1.